Gi tá aí, está começando mais um programa da Gi, sejam todos muito bem-vindos. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, é um tal de Agitaí, eu fico tão feliz com isso porque o nome tá pegando e o barulho tá chegando. E vamos falar hoje, embora o finalzinho do ano esteja aí, eu quero falar que o programa de hoje foi tão especial, uma doutora linda, querida, doutora Maria Alice, ela que é médica preventiva, mas que raio é isso, gente? Vou explicar, calma. Sabe aquela coisa quando tu tens uma doença e que tu fica na mesma tecla tomando remédio, às vezes esse não é o caminho. Então no programa de hoje nós vamos falar de intestino. Ixi, tu tem intestino preso? Ixi, sei bem como é isso. Sono, também, a gente não pode ficar 24 horas por dia do dia ligado, tem que dormir. E também do contato com a natureza, está imperdível, vem comigo. Olá, estamos aqui então com a doutora Maria Alice, ela que trabalha com medicina integrativa, medicina preventiva, seja muito bem-vinda. Obrigada. Isso, obrigada por ter aceito o convite. Calma que eu estou desmontando o microfone aqui, calma, se ajeita. Então, sabe o que nós vamos falar hoje? Sabe do quê? De que nós vamos falar hoje? De cocô. Como é que vai ser o cocô? Já vamos começar a entrevista assim, doutora. Sabe por quê? Eu fiz uma enquete bem rapidinha no Instagram e perguntei assim, ó, o seu intestino funciona bem? E mais de 75% das pessoas responderam que não. Que o intestino não vai bem, que existe, né? Que não funciona. Então, por isso que eu tô aqui pra gente falar de cocô. Como deve ser o seu cocô? Enfim, vamos começar. Doutora, sabendo assim que a gente diz que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, por que ele tem que funcionar bem? Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Primeiramente, obrigada, Gi, pelo convite de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro, que é intestino e cocô. Então, vamos começar. Bom, o intestino ele é visto como o segundo cérebro, primeiro porque a gente tem mais ou menos 500 milhões de neurônios no nosso intestino. Segundo, porque é o nosso meio de contato com o mundo externo. É no local onde a gente vai absorver os nutrientes do que a gente está se alimentando. E outra coisa muito importante relacionada ao intestino que muita gente não sabe é que a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino. Temos mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo e elas têm um papel fundamental na nossa saúde como um todo. Então, por esses três principais motivos que o intestino é visto como, é dito e visto como o nosso segundo cérebro. Então, você ali de casa já está pensando, meu Deus, mas eu não faço cocô como deveria. Meu Deus, mas eu tô com inchaço, tô com gases e tal. Qual seria a frequência ideal, assim, de estar evacuando por dia? Enfim, a frequência normal de estar indo ao banheiro. A frequência normal seria de 3 vezes ao dia até 3 vezes na semana. Porém, dentro da medicina integrativa, da medicina funcional, que é a linha que eu trabalho, o ideal seria que pelo menos uma vez ao dia a gente estivesse evacuando. Isso demonstra um equilíbrio do nosso trato gastrointestinal. Porque tem aquelas pessoas que comem uma coisinha e já estão indo no banheiro, igual passarinho. Come uma coisinha e estão indo no banheiro. Que ódio, eu fico com ódio dessas pessoas. Mas, então, pelo menos uma vez ao dia está indo ao banheiro. Pelo menos uma vez ao dia demonstra um bom funcionamento do trato gastrointestinal. Uma coisa que eu quero falar aqui, que o fato da gente estar evacuando não necessariamente significa que o nosso intestino está 100%. Então, a gente precisa prestar atenção em outros fatores. Não sei se vocês já ouviram falar uma famosa frase que diz o seguinte: a gente é o que a gente come. Sim, sim. Porém, essa frase ela tem que ser um pouco editada. A gente é o que a gente absorve do que estamos comendo. Então, muitas vezes a gente pode estar ingerindo bons alimentos, formando bolo fecal e evacuando uma vez ao dia, porém não estarmos absorvendo os nutrientes dessa alimentação. E mesmo assim estarmos com deficiências nutricionais, de vitaminas, de minerais, de nutrientes no geral, por má absorção. Por isso eu gosto tanto, assim, eu sempre trago aqui para o programa profissionais que tratam a saúde. Assim, vai investigar através de exames, como é que está essa absorção de nutrientes, né? Então, assim, não especificamente assim, ó, tu tá com o intestino não funcionando, vai lá, toma um laxante.
Meu Deus! Por exemplo, assim, ó, quantas pessoas, deu uma dorzinha de garganta, precisou usar um antibiótico. Desse antibiótico, o que acontece com o intestino, por exemplo? O antibiótico, quando se faz uso de uma medicação como essa, a gente pode alterar a nossa flora intestinal, que são essas bactérias boas que a gente possui no nosso intestino, e essa flora demorar até 1 ano para retornar o que ela era antes do uso do antibiótico. Olha só. O que isso significa? Nós estamos usando uma medicação para combater uma bactéria, certo? Sim. Que naquele momento é necessária por alguma infecção que está acontecendo. Porém, a gente precisa cuidar dessas bactérias boas que a gente tem no nosso intestino, porque o desequilíbrio delas vai levar a uma série de problemas de saúde e até doenças crônicas e graves que podem se desencadear desse desequilíbrio. Então, hoje, a gente já tem uma normativa que está valendo no Brasil, apesar que não é seguida por todos os profissionais, que sempre que se utilizar um medicamento antibiótico, certo, nós devemos utilizar um probiótico, que são mix de bactérias boas, para não desequilibrar a nossa flora intestinal. É engraçado porque tu comentas isso com algumas pessoas, tipo assim, o meu filho tá tomando antibiótico. Daí tu diz assim, mas ele tá tomando lactobacilo junto, tá tomando probiótico. Não, mas para quê? Muita gente não sabe. Muito obrigada por trazer essa informação aqui, porque, claro, é preciso tomar antibiótico de quando em vez, sim. Sim. Mas de que maneira você pode manter principalmente a saúde do intestino em dia com esses probióticos? Tá bem, gente? Eu acho que a primeira parte de intestino, a gente vai ficando por aqui, né? É importante falar o seguinte do intestino, deixar a laxante de lado, né? Quantas pessoas não conseguem, eu só vou tomando aquele remedinho, né? Então, assim, investigar toda uma causa. Será que pode ser emocional? Será que está faltando fibra? Será que está faltando água? Né? O que a gente poderia, para fechar esse primeiro bloco de intestino do cocôzão aqui, falando assim, do que precisa mudar para isso funcionar bem? Primeiro a gente tem que lembrar que a digestão do alimento e a saúde do intestino começa quando a gente está ingerindo o alimento, começa na nossa mastigação. Certo. Então começa a gente prestar atenção como é que está sendo a mastigação desse alimento, como é que está o equilíbrio do nosso estômago, que é ali que começa a digestão, e como é que está a saúde do nosso intestino. Então existem exames para a gente investigar isso. Claro que precisamos estar atento ao que estamos ingerindo e como que o nosso corpo está aceitando esses nutrientes. Então, o ideal é fazer exames, investigações e estar sempre acompanhado por bons profissionais para poder ver se está tudo certo com o seu intestino. Não deixa, gente, não deixa para depois, que isso pode dar ruim lá pela frente. Tá certo? Gente, não saiam daí do próximo bloco, a gente volta falando, sabe do quê? De sono. Como tá a qualidade do teu sono? Espera, não sai daí que a gente volta falando disso. Beijo! Oi, gente! Estamos de volta aqui com essa querida doutora Maria Alice e nós vamos falar sobre sono. Você dorme bem? Como é que tá a qualidade do teu sono? E eu quero perguntar assim, o que tem a ver, por exemplo, a qualidade do sono com o fato de engordar, por exemplo? Bom, isso é um assunto que interessa muita gente, né? Sim. Durante o sono, a gente faz produção de alguns hormônios, como, por exemplo, a insulina, o GH, a grelina e a leptina, que são hormônios que estão envolvidos no ganho ou perda de peso. Quando a gente tem um sono em desequilíbrio ou uma má qualidade do sono, a gente pode estar desequilibrando a nossa produção desses hormônios e assim favorecendo o ganho de peso. É justamente a questão da saciedade, quando fala em grelina. Exatamente. A leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio que estimula a fome. Então, se nós estamos com eles em desequilíbrio, a gente pode ter maior compulsão alimentar, acabar se alimentando com maior quantidade de alimentos e acabar tendo um ganho de peso secundário. Eu costumo dizer assim pro meu filho, né? Porque chega à noite, tá ouriçado, tá virado num foguete, num giraia, eu digo, meu filho,
cardio. Para crescer, assim igual na academia, você tem que comer bem, você tem que se exercitar, no caso ele brincar, e precisa dormir. É quando a gente dorme que a gente cresce. É a mesma coisa com a musculação. Quer ficar grande, quer recuperar, precisa dormir. E para aquelas pessoas que dormem pouco, por exemplo, tem várias situações, eu acho, de casos de insônia. Por exemplo, assim, aquela pessoa que até vai dormir cedo, mas das 2 horas da manhã ela está acordada. Ou se não, assim, não, deu 5 horas, estou acordada. Ou assim, 5, 6 horas para mim tá bom. Tem um número X de horas, assim, não. É interessante o indivíduo dormir tantas horas por dia. Sim, o ideal é entre 7 a 9 horas por noite. Em média, então, são as famosas 8 horas. Certo. Porém, existem individualidades, existem pessoas que necessitam de um pouco menos de horas. Porém, os trabalhos científicos, estudos já demonstram que quando se dorme menos de 6 horas por noite, existem riscos a longo prazo para a saúde, como, por exemplo, maior probabilidade de desenvolver diabetes ao longo da vida, com menos de 6 horas por noite, isso de forma crônica. Sim, e vale também aqui a questão do comportamento, né? Por exemplo, assim, se tu sabes, lá em casa eu digo, não, até às 10 todo mundo na cama, inclusive meu pequeno, deveria ir mais cedo, mas se deixar, antes a gente ia 11 e pouquinho, então assim, vale o comportamento, estipular um horário, deu. Com certeza. Até esse horário eu vou estar na cama e deu. O horário ideal para se estar na cama dormindo é até as 10 horas da noite. Tô fazendo certo, amor, lá em casa. Porém, a gente dá uma esticada até as 11 horas. Além de 11 horas, já começam a ocorrer, independente da hora que se acorda no outro dia, já podem estar, pode estar levando a alguns problemas a longo prazo, se manter esse hábito por muito tempo. Uma coisa que eu acho importante de a gente salientar, que além das horas de sono, é importante a gente olhar para a qualidade desse sono. O que é um sono de qualidade? A gente deitar a cabeça no travesseiro e acordar só no outro dia, sem nenhum despertar noturno. As pessoas têm o hábito de dizer, não, eu durmo bem, mas acordo uma vez para ir no banheiro, acordo uma vez para tomar água, para me virar na cama. E não é normal. Isso não é um sono de qualidade, isso não é normal. O normal é a gente dormir uma noite inteira de sono. Então, não é só a quantidade de horas, mas sim a qualidade desse sono também que influencia. E doutora, como a gente estava conversando até antes da entrevista aqui, o que dizer para essas pessoas que tomam 20, 30 anos, aquele remedinho, né? Enfim, um Roipinol, um Rivotril, aquilo que virou uma dependência, o que ela poderia estar fazendo hoje para se livrar disso? Porque assim como o laxante, que não está indo na causa, né? Então, assim, eu quero dormir, tomo aquele hipnótico e vou pra cama. Isso não é qualidade de vida nem de sono, né? Nem de sono. Infelizmente, eles acabam levando a indução do sono, mas muitas vezes não é um sono com qualidade. Eu tenho vários pacientes que tomam essas medicações e que mesmo assim não têm uma boa qualidade de sono. Existem maneiras de fazer o desmame dessas medicações, quando muito bem indicado, muito bem acompanhado por um profissional, de forma gradual, e principalmente o que a Gi falou, é achar a causa do desequilíbrio do sono. Existem diversas causas e a falta do medicamento, infelizmente, não é uma delas. É uma opção que a gente tem em alguns casos, porém existem deficiências de hormônios, como a melatonina, a vitamina D, existe deficiência de magnésio, a poluição eletromagnética, que a gente está muito hoje em contato, que é a poluição dos aparelhos eletrônicos. Muita gente dorme com o celular do lado da cama, carregando. Então a gente tem que levar em consideração, fazer toda um questionário para saber qual é a causa desse distúrbio e aí agir na causa e não só na consequência. Então, existe esperança para quem toma medicamento? Existe. Só que tem que ser muito bem acompanhado e existe a possibilidade de fazer um desmame gradual, sim. Com certeza. E cafezinho, 9 horas da noite? Ai, esse será é um que problema. rola? Tipo assim, o meu esposo é daquele que o meu pleno, né? Beijo, amor. Eu sempre digo que ele é o pleno, que ele toma um café, 9 horas da noite eu fico olhando e penso assim, nossa, eu é que não vou dormir, eu acho. Mas para ele tá tudo bem, mas a grande maioria tem essa coisa da cafeína que pode tirar o sono. Exatamente. Mesmo que não esteja tirando o sono dele, ele pode estar com a qualidade do sono prejudicada pelo fato de estar utilizando um estimulante antes de deitar. A gente deve evitar os alimentos estimulantes, a cafeína, refrigerantes, até alguns tipos de chocolate, por exemplo, cigarro, antes de dormir, e investir em alimentos que são calmantes. Então, alguns chás, alimentos com baixo teor de açúcar, por exemplo. Evitar as refeições pesadas também antes de dormir, a carne vermelha não é um bom alimento
ingerir muito Muito tarde. pesado, né? Aquela Exatamente. coisa Tem que saber como é que tá a digestão, como é que tá o intestino dessa pessoa também. Então, todos esses fatores vão influenciar também na qualidade do sono. Gente, isso tudo a gente vai juntando para ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho assim que o programa da Gi, trazendo essas coisas queridas para cá, lindas assim, é de mostrar para você que está em casa que aos pouquinhos a gente pode ter resultado sim. Vai mudando na alimentação daqui, vai mudando com o sono dali, para a gente cada vez ter mais qualidade de vida, tá bem, gente? E no próximo programa... programa, não, Gi. No próximo bloco, nós vamos botar o pezinho no chão, pezinho na areia. Vamos, doutora? Vamos, contato com a natureza. É isso aí, não sai daí, a gente já volta. Beijo. Mexe o pezinho, estamos de volta, gente. E nesse último bloco, para falar disso aqui, do contato com a natureza. Mas o que essas duas estão falando agora? Vamos falar justamente de como a gente às vezes precisa parar tudo. E eu fiquei uma tampinha do lado dela aqui, amiga do céu. Parar tudo e entrar em contato com a natureza. Até dentre a medicina que tu trabalhas, gente, eu acho que eu vou errar o nome, Ayurveda. Ayurveda, já ouviram falar? Fala um pouquinho pra gente o que é isso, doutora Maria Alice. A medicina Ayurveda é a medicina indiana, é a medicina mais antiga do mundo. Dela se derivou a medicina chinesa e a medicina moderna que a gente segue aqui hoje. E por que é tão importante assim, ó, até a Dete da Escola Charlotte, um beijo, ela disse que dos anjinhos de asa quebrada que ela tem na escola dela, conta muito assim, para tudo. E ela bota todo mundo caminhar na grama, contato com a terra. Por que é tão importante a gente ter esse contato pé no chão assim? Bom, eu costumo chamar a natureza de vitamina verde. Então, para mim é uma coisa muito importante. Questiono todos os meus pacientes sobre esse contato. Por quê? Primeiro que a terra é um dos melhores e mais potentes antioxidantes que existem. A gente produz radicais livres, que são produtos que são maléficos para o nosso corpo quando estão em excesso. E a gente precisa de antioxidantes para combater esses radicais livres. Então, através da terra, por exemplo, a gente consegue esse contato. Existem vários estudos que demonstram o benefício do contato com a natureza para a nossa saúde no geral, demonstrando melhora de cognição, memória, diminuição de pressão alta e de outras doenças crônicas. Então tem muito benefício a gente estar em contato com a natureza sempre que a gente puder. Isso, a questão da ansiedade, né? O quanto. Exato. Agora eu gosto sempre de clicar nessa tecla, final do ano chegando, parece que o mundo vai acabar. Meu Deus, é só mais um final do ano, vai dar 31 de dezembro, virou fogo, 1º de janeiro. Gente, mas agora a gente olha para as pessoas assim, ó, estressadas. Meu Deus, né? Para tudo, respira, né? Respira e contato com a natureza. Tem vários estudos demonstrando a relação de diminuição de ansiedade, do hormônio cortisol, que é um dos hormônios que estão relacionados com estresse. Então tem um estudo que demonstra diminuição em 16% dos níveis de cortisol, só o fato de estar em contato com a natureza. Então a importância aí para vários segmentos da nossa vida estar em contato. Com certeza, deixa só o programa terminar, tira o sapato, tira o chinelo e vai dar uma voltinha no barro, na grama, que isso é muito importante. Eu adorei a tua frase, na verdade é de Sócrates, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Não é? Olha só o quanto a gente precisa parar e prestar atenção na gente. Até antes de começar aqui a gravação, a gente estava conversando do quanto a medicina tem que ir em busca da saúde, né? E que muitas doenças, assim, ó, tem muito mais fundo emocional do que propriamente fisiológico. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente não está se percebendo, a gente está na correria do dia a dia, está prestando atenção no trabalho, nos filhos, na correria e não está olhando para nós mesmos. Então essa frase eu acho muito interessante porque a gente está nas redes sociais o tempo inteiro, está conectado com outras pessoas o tempo inteiro e muitas vezes a gente não está conectado
conosco, Sim, que é o sim. mais importante. Não se Então, olha, a gente aham. precisa se olhar, a gente precisa se amar, se perceber e ter consciência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Sim, isso aí. A gente está aqui disputando com os galos em meio à natureza. Mas é isso, doutora, uma frase assim, ó, para a gente fechar o nosso encontro, para assim, ó, acho que já falou, né, para desacelerar, para prestar mais atenção e principalmente assim, de repente não sair da medicina tradicional de um todo. É uma junção, né? Eu acho que a gente não pode quebrar o ser humano em vários segmentos. A gente tem que ir no olhar da medicina como um todo. Só para a gente fechar esse nosso programa delicioso de hoje com os galos aqui também cantando. Diga lá. A medicina integrativa, como o nome já diz, é a integração do todo, é olhar a pessoa como um todo, é ver que na nossa frente existe um corpo, existe uma mente, existe um espírito e é integrar vários profissionais ao mesmo tempo, vários segmentos da medicina. A medicina integrativa não exclui a medicina dita tradicional, muito pelo contrário, a gente vem para ter um olhar um pouco diferente sobre o paciente e trabalhar de outras formas, principalmente levando em consideração a individualidade do paciente, uma parceria. Eu sempre digo para os pacientes que a gente está fazendo uma parceria, isso a gente sai um pouco, nós profissionais da saúde, como detentores de todo o conhecimento, e vamos lá e vamos mandar a pessoa fazer aquilo ali. Não, a gente precisa estar junto, estar integrado e estar numa parceria para a melhora da saúde. A medicina integrativa é uma medicina da saúde, a gente diz, não é a medicina da doença. A gente está procurando o equilíbrio do organismo da forma mais fisiológica possível, levando em consideração várias coisas que a gente conversou aqui, o sono, a importância da atividade física, de uma alimentação de qualidade, o intestino estar funcionando, um bom manejo do estresse, ter esse contato com a natureza, a vitamina verde. Então é todo esse conjunto da gente estar olhando o corpo como um todo. É isso, assim, para fechar, eu diria o seguinte: se você está ali na sua casa e que tem alguma situação de doença, que seja, como a gente falou, do intestino, não dorme bem, ou assim, eu tenho rinite, eu tenho gastrite, às vezes, de ficar só na medicina tradicional, vai buscar a causa, porque os anos estão passando e está deixando de viver com qualidade. Tá bem, gente? Ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu gosto sempre de dar um amasso em quem vem aqui. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Foi ótimo. E, foi um prazer. obrigada, minha querida. Até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Até. E daí, gente, gostaram? Eu não falei que era uma querida? Nossa, muito obrigada, doutora Maria Alice. E isso nos faz abrir os olhos da seguinte maneira: aquilo que eu falei no comecinho, se você tem dor de cabeça, se você tem o intestino preso, se você tem rinite recorrente, cara, para tudo, não fica só remediando, vai em busca da solução, da causa. O que está te causando isso? Essa é o que eu gosto de trazer no programa da Gi, além de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas que trazem essa linha da saúde. Gente, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Me sigam lá, @gipavan.14 no Instagram, no YouTube tá lá, programa da Gi, a Gi tá aí. Vamos ser felizes, vamos fazer barulho e com saúde. Um beijo grande, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso.